Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre um assunto gravíssimo, a violência contra a mulher. Isso é tão triste que chega a nos embrulhar o estômago, a nos causar repulsa da pior possível. É inaceitável que um sujeito forte, truculento, se ache no direito de relar a mão em uma mulher, bater, espancar, muitas vezes espancar até a morte, ou matá-la com tiros, com facadas ou de outras formas igualmente cruéis. É inaceitável. E o que pode ser feito para mitigar ou acabar com esse tipo de atitude? Em primeiro lugar, o Estado, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, em todas as instâncias, em todos os níveis, seja na esfera federal, estadual e municipal, guardadas as devidas proporções e competências, deveriam se unir com uma política ferrenha, uma política realmente eficaz de combate à violência, de conscientização contra a violência, todo tipo de violência, principalmente o feminicídio, que só em 2024 dizimou, segundo números oficiais do Fórum Brasileiro da Violência e do próprio IBGE, 1.492 mulheres, a grande maioria na faixa entre os 18 e os 44 anos, por seres truculentos, eu poderia chamá-los de animais, mas seria um insulto aos animais, porque os animais machos não matam as suas fêmeas. Não existe isso na história da natureza. Só o suposto ser humano, que não pode ser chamado de ser humano, que se acha no direito de agredir as mulheres, espancá-las, violentá-las e levá-las a óbito por puro sentimento de possessão, por motivo torpe, por motivo, ou melhor dizendo, sem motivo, pelo simples fato delas serem mulheres. Isso é muito triste, é lamentável, é inconcebível e, da minha ótica, as penas são muito brandas para esse tipo de monstro que causa esse tipo de dor na sociedade. Até porque isso não dói só na vítima que teve a sua vida ceifada ou que sobreviveu, dói nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho e, por extensão, dói em todos nós, em toda a sociedade brasileira. E porque isso acontece também exatamente pela ausência do Estado, delegando, ou seja, considerando esse tipo de violência como uma coisa insignificante do ponto de vista do se merece ou não uma atenção mais especial. E qual seria essa atenção mais especial? Se nós formos verificar, por exemplo, a grande maioria esmagadora, ou seja, mais de 90% das cidades brasileiras não tem sequer uma delegacia da mulher. Só as capitais e as cidades maiores dos estados brasileiros têm delegacia da mulher. Então, deveria cada cidade ter no mínimo uma delegacia da mulher proporcionalmente ao seu tamanho. Cidades pequenas deveriam ter uma e as cidades maiores, para cada 100 mil habitantes, deveria ter mais uma delegacia da mulher no mínimo, com pessoal capacitado, com pessoal treinado para atender essas vítimas e não ridicularizá-las e violentá-las ainda mais com escárnio, com desprezo, com descrença, como tem acontecido em alguns casos e no passado recente acontecia com frequência. É muito triste isso, vamos reforçar. Aí eu gostaria de colocar aqui uma consulta pública, por que não? Qual seria a pena mínima aplicável para esse tipo de monstro? Eu sugiro no mínimo 40 anos de
cárcere privado e regime fechado, sem direito a qualquer tipo de benefício, de saidinha para visitar o pai, a mãe, ou os filhos, ou seja lá quem for, ou para desfilar no carnaval. Ou ainda, a segunda opção poderia ser prisão perpétua. E a terceira opção, além disso tudo, ou associado a tudo isso, deveria ser considerar o feminicídio crime hediondo e que a pena fosse cumprida sem qualquer direito de regime de progressão depois de passado algum tempo do regime fechado. No mínimo essas três opções. Lógico que sem violência não vamos nos comparar, não vamos imitar esse tipo de monstruosidade, muito pelo contrário, vamos botá-los no lugar certo, tirá-los privá-los da liberdade, tirá-los de circulação, para que eles não repitam o que fizeram, até porque não raro acontece casos de indivíduos que já cometeram feminicídio ou violência gravíssima contra companheiras e ex-companheiras, e agora num novo relacionamento repetem a brutalidade ou pioram. Às vezes no primeiro caso só espancava a mulher e no segundo caso já acaba por assassiná-la, acaba por cometer feminicídio. Então tudo isso é muito triste e nós, sociedade, precisamos nos unir e exigir das autoridades que tomem todas as providências cabíveis ao caso e que se faça mais presente, não pontualmente, mas full time, ou seja, o tempo todo, no combate e na prevenção desse tipo de violência. E outro dado triste é que 75% das mulheres que foram vítimas fatais desse tipo de monstruosidade sequer tiveram a possibilidade de pedir aquela medida protetiva que obriga o seu agressor ou o seu ex-companheiro que a vem ameaçando de manter distâncias mínimas de 1.000, 2.000, 10.000 metros. Vejam bem o tamanho da gravidade da situação, da falta de proteção que essas moças, essas mulheres têm, e a ausência total ou pelo menos parcial, mas gigantesca do Estado, das autoridades, sobretudo do Poder Judiciário e do Poder de Polícia, para proteger essas mulheres, essas pessoas maravilhosas, mães de famílias, filhas, pessoas, a grande maioria, ou seja, melhor dizendo, todas elas com um futurão pela frente, considerando a baixa faixa etária, principalmente no sentido etário da palavra, e que lamentavelmente tiveram o azar de se envolver com monstros travestidos de homens, covardes travestidos de homens, seres bestiais travestidos de homens que acabaram por dizimar suas vidas ou mutilá-las de forma irreversível. Vamos nos unir sim para combater esse tipo de crime hediondo, essa coisa triste chamado feminicídio, que é inconcebível, inaceitável, deplorável e que só é praticada por gente covarde, gente que não presta, gente insignificante no verdadeiro sentido da palavra, que não vale nada, que não merece o feijão que come, que não vale o que o gato enterra, tá certo? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, saúde e sucesso. Um grande abraço e tchau. Até mais.